Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje quinta-feira, dia 9 de junho. Inclusive a gente vai fazer um review hoje um pouco mais curto, justamente porque ontem a gente fez um review mais abrangente. A gente conseguiu abordar questões no mercado futuro. Quem tiver oportunidade pode dar uma olhada no nosso review do pregão de ontem e ver o comportamento das corretoras estrangeiras. De antemão, pessoal, já vamos aqui abordar o seguinte. Ontem a gente teve uma alta de 2,26 para o mercado, só que o fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras em cerca de 400 milhões de reais. A gente chegou a salientar essa condição. Bom, o que aconteceu? Hoje o nosso mercado não continuou essa evolução ascendente que a gente percebeu no dia de ontem e corrigiu aí 1%. Hoje a gente teve um fluxo comprador por parte desses players que atuam no nosso mercado. Só que comprador no mercado à vista, inclusive muito em função do leilão de fechamento, eles estavam na ponta vendedora de 20 milhões e após o leilão partiram para a posição compradora aí de pouco mais de 100 milhões de reais no nosso mercado. Esse valor ele é inferior ao volume vendedor do pregão de ontem, mas vamos observar que caso persista essa movimentação ascendente de fluxo para o pregão de amanhã, a gente pode ter uma retomada aí dessa movimentação de alta para o nosso índice. Só que, por enquanto, a cautela predomina. Por quê? Dá uma olhada aqui, pessoal, no mercado futuro. Mais de 300 milhões de reais em vendas. A gente já tinha até comentado que no pregão de ontem eles poderiam querer defender as posições do mercado futuro, porque a gente vai ter o encerramento do contrato atual na quarta seguinte, agora no dia 15. Então eles têm de liquidez amanhã, sexta, segunda e terça. Quarta-feira praticamente é um dia morto. Com 1, 2 horas de pregão, esse contrato morre e o pessoal já vai começar a negociar o contrato novo, que é o contrato Q, de queijo, para o índice futuro. Então, eles vão ter muito pouco tempo de poder assumir grandes posições na ponta inversa. Então, como eles estão compradores ainda para o mercado futuro, eles estavam com cerca de 900 milhões de reais no pregão de ontem, somente hoje eles reduziram essa movimentação em 300 milhões de reais. No dólar, pessoal, a gente tinha percebido que no pregão de ontem eles atuaram na ponta compradora, quase 15 milhões de reais em compras, e a moeda americana teve uma desvalorização de 2,3%. Quer dizer, a gente chegou até a comentar, é a função, eles estão comprando hoje porque é a função que a moeda americana ia subir? A gente chegou até a comentar que não, mas que eles se sentiam confortáveis naquele nível de preços efetuarem posições de compra, porque a moeda americana estava entre a consideração que eles podem fazer um preço atrativo. Ninguém compra porque acha que é ruim. Então, quer dizer, compraram ontem quase 15 milhões e hoje a moeda americana teve uma valorização de praticamente 1% e eles venderam aí praticamente quase todo o movimento comprador do pregão de ontem, né? Praticamente 3 milhões a menos em relação a essa movimentação. Bolsas americanas hoje também trabalharam em baixa, né? E vamos dar uma olhada aqui em relação ao fluxo no intraday. Bom, começaram vendedores para o Ibovespa Futuro. Na segunda hora de pregão, pessoal, já estavam com 100 milhões, mais de 100 milhões de reais em vendas. Inclusive, isso é um volume muito forte para vendas no mercado futuro. Inclusive, essa movimentação ajudou a impulsionar a queda dos preços, certo? E eles conseguiram vender até às 3 horas da tarde, nessa evolução crescente de vendas, atingiram quase 340 milhões, um pouco mais de 340 milhões. A gente estava em 51,170 e a gente terminou em 51,150. Então, quer dizer, ficaram mornos aqui no final do pregão e na última hora, como é de praxe, diminuíram a posição de vendas. Em relação à projeção de lucro, 50 pontos em relação ao fechamento, deu um pouco mais de 300 mil reais de projeção. No caso do dólar, é o que a gente estava comentando. Ontem eles atuaram na ponta compradora e hoje na ponta vendedora. Se vocês olharem o boletim de ontem, eles tiveram como preço médio 3.410 na ponta compradora no pregão de hoje, de ontem. No de hoje, 3.408. Então, quer dizer, quase matando uma posição com outra em relação ao fluxo. Só que, como eles venderam hoje menos do que eles compraram ontem, eles estão ainda com cerca de 3 milhões de reais nesse fluxo de 2 dias, né? Como a cotação terminou em 3.425, essa cotação remanescente, eles estão tendo aí uma projeção de lucro de pouco mais aí de 15 pontos para o dólar futuro. Falando aqui dos nossos ativos, nós tivemos hoje, pela primeira vez, o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, um fluxo que teve o quê? Uma projeção de prejuízo maior. Porque as ações que eles compraram tiveram uma variação média negativa de 1,3. As ações que eles venderam, variação média negativa de 0,62. Então, quer dizer, eles perderam mais dinheiro nas ações que eles atuaram na ponta compradora do que na ponta vendedora. Isso independente do volume, viu, pessoal? Só para a gente perceber, porque isso não é um movimento comum,
por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. No mercado de opções, antes de falar do mercado de opções, vamos fazer só os destaques aqui. Carro-chefe de compra, Ambev. Ambev tinha sido o carro-chefe de compra de venda do pregão de ontem em quase 60 milhões de reais. Então, quer dizer, eles estão fazendo várias movimentações no ativo, quer dizer, compras extremas, vendas extremas. Então, quer dizer, eles estão com esse movimento aí de muito vai e vem nas ações da Ambev, mesmo porque a Ambev, como um dos ativos de maior peso do nosso índice, né, estão atuando aí e por enquanto sem direção definida, o que a gente pode chegar a observar que no curtíssimo prazo ainda eles têm uma evolução descendente de fluxo para a Ambev, ok? No caso do carro-chefe de venda, as ações de Vale. A gente já tinha comentado no nosso boletim de ontem que Vale tinha tido um movimento muito arrastado, porque Petrobras teve uma valorização de quase 10%, Petro 4, que é a ação preferencial, foi o nosso carro-chefe de compra no pregão de ontem por parte deles. E o que acontece? Vale, eles estavam com o movimento arrastado e eles venderam quase 40 milhões de reais em Vale preferencial no pregão de ontem. Então, quer dizer, além desse movimento de Vale ontem, que teve uma valorização de pouco mais de 1%, esse movimento aí estava sendo calçado também com uma projeção de venda por parte deles. Então, hoje eles continuaram essa pressão de venda no ativo e o ativo com uma queda mais expressiva no nosso pregão. Vamos falar agora das opções. Tiveram lucro nas duas pontas, tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. E no caso, tanto Petrobras quanto Vale, eles compraram também puts, o que a gente vai acrescentar aqui nas vendas de caos como projeção de queda nas opções. Então, quer dizer, tiveram praticamente aqui 1 milhão e 400 em Petrobras e 1 milhão e 700 mil reais nas opções de Vale. Dando uma olhadinha aqui no nosso quadro. Bom, a gente percebe aqui, né? Eles tiveram uma variação média negativa nas opções que eles compraram de Petrobras, 1,86, perderam dinheiro, 36 mil, né? E só que nas opções que eles venderam, eles tiveram uma variação média negativa de 4,33, conseguiram aí ter uma projeção de lucro de 111 mil. No caso de Vale, eles conseguiram ganhar nas duas pontas, tanto nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, né, compradora, e também nas opções que eles ganharam na ponta vendedora. 20%, praticamente 20% nas duas pontas. Bem interessante aí a movimentação deles hoje no pregão em relação aos ativos de Petrobras e de Vale. Ok, pessoal? Hoje a gente procurou ser um pouco menos extenso para justamente ficar mais claro para vocês em relação a essa movimentação do fluxo estrangeiro e vamos observar aí o andamento dos próximos dias. Hoje foi um dia de uma folga em relação ao mercado à vista, só que no mercado futuro o volume vendedor foi bem expressivo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.